Clínica da Família. E foi difícil, mas hoje conseguimos trazer o Dr. Virley. Pra vocês entenderem, tá falando dos maringaenses. O Dr. Virley é maringaense, a Viviane também é maringaense. Então, descobrimos isso no meio do caminho. Descobri semana passada. Então, hoje o papo aqui é com o maringaense. Doutor, seja bem-vindo ao Maré Alta. Obrigado, Irvani. Uma boa tarde aí pro Elias, pra Dani, boa que tá tarde, doutor. Do outro lado ali. E os ouvintes da Maré Alta. É isso mesmo, a gente vai falar de dengue, né? E realmente, eu sou de Maringá, minha esposa também é de Maringá, encontramos mais um maringaense aqui, então hoje vai ter muito porteira, carne, vai ter bastante assunto aí com o R puxado. É isso aí, então vamos falar, né, sobre dengue. Eu já peguei, eu tinha uns 14 anos, não imaginava que me derrubaria tanto. Doutor, o que acontece com o nosso corpo quando somos infectados, então, por esse mosquitinho que parece que não é nada, né? Exatamente, um mosquitinho que realmente parece que não é nada, né? E é assim, uma breve introdução, né? O Aedes aegypti, que é o vetor, que é o mosquito que transfere esse vírus de pessoa para pessoa, ele era um vírus que antigamente ele era restrito, né, à natureza, à zona rural, e ele se adaptou à área urbana. Então hoje ele vive no nosso meio. E é um vírus, né, difícil erradicação, porque é diferente do vírus da poliomielite, que ele era apenas, ele tinha como reservatório apenas o humano. Já o vírus do dengue não. Ele tem outros vertebrados, né, como os primatas, cobras, temos também animais como morcegos que ele consegue infectar também. Então é muito difícil a erradicação. E esse vírus ele tem um hábito, né, durante o dia de fazer então o seu trabalho, que é picar a pessoa, e essa pessoa, se ela estiver contaminada com o vírus, ela então transmite. E aí, entrando na tua pergunta, esse vírus, uma vez dentro do corpo da pessoa, ele vai começar uma multiplicação, ele vai se replicar como todo vírus, ele precisa de uma célula saudável, sadia, para poder se replicar. E uma vez se replicando, ele começa então ali num período, que a gente chama de período de incubação, que vai aí de 5 dias, 3 dias a uma semana, né? Ele começa a fazer sua proliferação e aí sim, começamos a produzir um sistema, o nosso sistema imunológico começa a produzir anticorpos e aí começam então a aparecer os primeiros sintomas. Então o primeiro sintoma que aparece, né, no indivíduo com dengue, e ele é de forma súbita, isso que é muito interessante. O paciente hoje está aqui, nós conversamos numa boa, vamos dormir muito bem, assistimos nosso Netflix ou batemos aquele papinho com a esposa, com a família e vamos dormir numa boa. De repente acorda no outro dia já com aquele febrão. E ela é súbita mesmo, ela cobra com febrão. E o paciente já começa a ter aqueles sintomas de febre, aquele mal-estar no corpo, e dali em diante começa a aparecer outros sintomas também. Então o primeiro sintoma da dengue clássica, que a gente chama de dengue clássica, é a febre, ela é muito marcante. Ela é acima de 38,5. Tá? Então tem pacientes que chegam com 38,5, 39, às vezes a febre maiores do que 39, e de repente começa a aparecer outros sintomas, como dor no corpo, dor nas articulações, dores na cabeça, dor no fundo dos olhos e outra gama de sintomas também que pode aparecer. Só que é um diagnóstico muito difícil. Olha que coisa interessante, isso eu já falei uma vez na rádio, que o vírus da dengue, como qualquer outro vírus, né, ele causa uma síndrome, ele causa uma série de sintomas. Então, para o médico é muito difícil dar o diagnóstico de dengue de cara. Por quê? Porque o mesmo vírus, por exemplo, digamos que nós temos aqui o Aedes aegypti com um vírus, ele está contaminado, ele pica você, pica todos nós aqui, certo? Os sintomas que eu vou desenvolver pode ser diferente do seu. De repente eu posso ter um febrão, com uma dor abdominal, com uma dor muscular, de repente você já pode ter uma febre com enjoo, com vômito, com diarreia, o outro de repente pode ter só dor de cabeça e mais nenhum outro sintoma. Então, por ser uma síndrome, é muito difícil fazer o diagnóstico. E o vírus do Covid, outros tipos de vírus, como o da febre amarela, também pode fazer esses mesmos sintomas. Então, é muito difícil. Então, quando a gente está num período como esse, né, onde está todo o estado em alerta, onde nós temos pessoas morrendo, onde nós temos casos de pessoas a todo tempo se confirmando, a gente precisa, né, observar o paciente e não pensar só na dengue como num pool de vírus que pode naquele momento estar infectando aquele paciente e começar então a ligar os sinais de alerta, isso para nós médicos. Então, abro mão ali, peço um exame para esse paciente, começo a pedir para esse paciente se hidratar mais, começo a fazer as orientações necessárias, né? Porque um vírus, ele pode causar diferentes sintomas e pode infectar as pessoas diferentes, né? E causar esses sintomas que eu disse semelhante a outros vírus, né? Eu acho interessante você falar dos sintomas, porque quando eu tive, o que me aconteceu de primeira, a primeira situação foi a minha garganta inflamar.
E aí não se suspeitou sobre que seria dengue na época. Ficamos aqueles vários dias ali indo pro postinho, voltava, até estourar as manchinhas. Aí sim levaram como dengue, me internaram por precaução, né? Era criança, adolescente, e aí fiquei ali nos cuidados. Uma curiosidade que eu tenho desses cuidados, por que a hidratação? Porque se pede muito para se hidratar. Às vezes a pessoa fica até no soro, né? No pronto atendimento ali. Isso, porque é o seguinte, esse é um vírus, né, e até continua já o raciocínio, porque uma vez que esse paciente pega, que é o que a gente chama de dengue clássica, né, existem 4 sorotipos de dengue, né, o mais comum no nosso meio é o tipo 1 e o tipo 2, tipo 3 e 4 é um pouco mais raro, mas existe também no nosso meio. Então, uma vez que esse vírus entra, ele vai causar primeiramente a dengue clássica. Esse paciente ele vai ter reações inflamatórias no seu corpo, e aí vale até a orientação da hidratação, porque esse paciente ele começa realmente a perder muito plasma e muito sangue dentro do próprio corpo. Então, olha que algo interessante, a maioria das pessoas às vezes acha que tendo aquelas manchinhas vermelhas no corpo, já está com uma dengue hemorrágica. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, ele tem a febre exantemática da dengue, que é, ou seja, a dengue clássica mais esses manchas vermelhas, essas petequiazinhas que a gente chama, né, na pele. E assim como existem pacientes que não têm manchas nenhuma no corpo, e ele também evolui com hemorragia. Ou seja, essa dengue, ela começa junto com o sistema nosso imunológico, junto com os nossos anticorpos, causar um processo inflamatório no nosso corpo, fazendo com que os nossos vasos sanguíneos, eles fiquem mais permeáveis, porque eles são fechados. Eles ficam mais permeáveis e, ao mesmo tempo, eles também causam no nosso sistema que faz a formação das plaquetas, para que vocês entendam, ou seja, quando a gente faz um machucadinho que sai sangue, logo coagula, se você ficar pressionando. Ele faz com que esse nosso sistema de coagulação, ele entre em pânico, ele falha. Então esse paciente começa a ter um aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos e não consegue ter esse processo de coagulação. Então ele começa a extravasar, ele começa a perder sangue e plasma, isso às vezes dentro do próprio corpo. Um dos sintomas que a gente sempre olha no paciente, né, dos sinais, perdão, seria a queda da pressão. Esse paciente começa a ter uma queda de pressão, começa a ficar com a pele muito gelada, muito pegajosa, a gente já começa a pensar num sinal de alerta, olha, esse paciente está evoluindo com gravidade. Por isso que a hidratação se faz muito necessária, porque ele começa a perder muito plasma, ele começa a perder muito sangue, e não necessariamente a gengivorragia, que é o sangramento na gengiva, alguns têm sangue, às vezes nas fezes, em outras regiões do corpo, nem sempre está evoluindo para hemorrágica. Geralmente a plaqueta começa a diminuir, ele já começa a ter essa perda da coagulação. Mas há casos que às vezes o paciente não tem nada, absolutamente só os sintomas da dengue clássica, e ele está evoluindo para uma dengue hemorrágica. As pessoas acham que o vírus eu já ouvi muito isso, que o vírus da dengue hemorrágica é a dengue comum é outra. A dengue hemorrágica ela é uma consequência do vírus ali da dengue, então seria isso? É incrível quantos pacientes passam ali na nossa clínica e fazem esse tipo de pergunta, e a gente já tem há anos a dengue no nosso meio, e eles ainda têm essa dúvida. Não existe a dengue hemorrágica. Os 4 vírus, eles têm capacidade de causar dengue hemorrágica. Existem algumas teorias para isso, sabe? Não sei se eu vou me lembrar de todas agora, mas a mais importante delas é a seguinte. Digamos que você pegou o tipo 1, o sorotipo 1, certo? Estou contaminado com o sorotipo 1. Há uma teoria que se você num período aí de 3 meses a 5 anos pegar um outro sorotipo, certo? Você tem uma chance maior de desenvolver a dengue hemorrágica, certo? Porque o seu sistema imunitário ele vai estar fragilizado. Outra teoria é que existem, digamos que está nós 4 aqui, até meio besta que eu vou dizer, mas estamos nós 4 aqui. De repente aqui sai numa porrada, o mais forte ganha. No meio dos vírus também tem aquele que tem mais virulência, aquele que tem um pouco mais, digamos assim, de força. De repente você é a pessoa que foi contaminada por esse vírus. Também tem a possibilidade de desenvolver dengue hemorrágica. E existe uma terceira teoria que eu não me lembro qual que é, que também, né, se estuda a possibilidade de desenvolver dengue hemorrágica. Mas qualquer um dos sorotipos pode desenvolver dengue hemorrágica, qualquer um deles. Eu já ouvi, quando foi infectado, eu ouvi muito sobre isso da segunda infecção, de ser mais complicado, então é isso. Mas teria que ser ali, seria o mesmo vírus que eu tive da primeira... A chance de ter uma hemorrágica seria eu contaminar pelo mesmo vírus da primeira vez que eu contaminei, ou... Não, a chance é menor porque tu já tem anticorpos. Não que não possa
existir essa possibilidade. É muito remota, porque tu já tem anticorpos preparado, mas tu não tem para um sorotipo 2, um sorotipo 3, que quando ele entra, você já tem uma resposta preparada para ele. O teu corpo já tá esperando ele. Mas de repente chega e fala, pô, é outro vírus, e causa um processo inflamatório por uma via diferente no nosso corpo, é difícil explicar isso para vocês, mas ele vai começar a produzir um processo inflamatório novamente. E talvez o corpo não tenha tempo suficiente, porque dá um pane ali no sistema imunológico, talvez não tenha tempo suficiente para poder conter esse vírus. E aí sim tem uma chance maior de evoluir para uma dengue hemorrágica. E, doutor, quando se tem, então, a suspeita, é interessante sempre procurar ajuda médica, né? Como você mesmo disse, às vezes a pessoa tem sintomas de dengue, a dengue ali leve, comum, mas está caminhando para uma hemorrágica. Eu acredito que vocês olhando, só vocês examinando mesmo para saber o que está acontecendo com o corpo, né? Como eu disse, é muito difícil, porque todos os outros vírus também podem causar os mesmos sintomas da dengue. Todos os outros vírus. A diferença é que quando o paciente chega até nós, ali no 3º, 4º dia, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Pede um hemograma para ver como é que tá a plaqueta desse paciente, já começa uma hidratação para ele, orienta ele, se dali mais 3, 4 dias ele vai sentir uma piora, porque a maioria dos pacientes passou ali do 3º dia de sintomas, 4º dia, já começa a evoluir com melhora. Mas tem alguns pacientes que começam a evoluir com piora. Esse paciente tem que ser bem alertado. Olha, tu não tá se sentindo bem, tu começou a sentir algo diferente, tu volta para cá. Dali 3 dias me traga o exame, vamos ver como é que tá. Já começa a hidratação, orienta esse paciente a se hidratar. E aí você vai acompanhando esse paciente. É um paciente que vai ficar contigo por um tempinho até você ver que ele realmente já tá livre dos sintomas da dengue. Depois fica um tempo ainda uns efeitos no corpo, né? Eu lembro de alguma coisa assim, sentir dor ainda por alguns meses, né? A gente tem muito sobre Covid isso, né? Mas dengue também tem esse pontinho que ela deixa ali depois da cura? Sim, sim. Assim como qualquer vírus, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que já tem 20 dias que já teve a dengue, já passou, ele ainda tem uma dor no corpo, ele ainda tem uma dor de cabeça. É vírus. Todos os vírus, como eu disse, pode causar os mesmos sintomas. Então, sim, pode ter pacientes que ficam com sintomas um pouco mais arrastados. Mas não significa que ele já está transmitindo. Não significa que se o mosquito picar ele e picar outra pessoa, vai transmitir. Né? Teoricamente, ele já está ali livre do dengue, mas ele ainda tem algumas alterações no corpo dele que ele sente ao longo do tempo. Temos uma pergunta. Tem um ouvinte nosso aqui que tem curiosidade, é o Neguinho de Penha, tá perguntando o seguinte: como acharam a vacina para o Covid rápido e da dengue nunca? É difícil porque é aquilo que eu te falei. Hoje você não tem a cura do Covid. Você tem um tratamento para que você não evolua com gravidade. Então, ou seja, nós tínhamos muitas pessoas morrendo com o vírus da dengue, o vírus do Covid. Então, pegava o Covid, a gente já ficava preocupado, porque as UTIs muito lotadas, os hospitais, PAs, tudo muito lotado. E essa vacina, ela veio justamente para amenizar essa situação. Ou seja, eu me vacino, eu posso adquirir o Covid, mas eu vou ter uns sintomas de uma gripezinha. É óbvio que a vacina, ela pode, de repente, num outro paciente que se vacinou, se manifestar de uma forma mais grave, porque é um vírus, certo? Mas a gente viu que houve uma diminuição muito grande dos casos de internamento em UTI por Covid. Já no caso da dengue, é aquilo que eu falei. A dengue, ela não é uma doença como a Covid que fez uma pandemia. Ela é casos endêmicos, elas são casos isolados. E, teoricamente, com uma boa hidratação, o paciente melhora. É um ou outro paciente que evolui com gravidade. Na maioria das vezes, porque procura o médico de forma tardia. Na maioria das vezes, porque tenta se medicar em casa. Às vezes, vai na farmácia, vai em outro lugar, toma remédio de forma indiscriminada. Para você ter uma ideia, a dengue, até alimento, dependendo do alimento que você comer, você pode se prejudicar. Tem alimentos que inibem a cascata de coagulação e que aí esse paciente evolui com gravidade. Tanto é que quando a gente começou a ter o Covid no nosso meio, você viu que a quantidade de óbitos foi muito grande. Já quando se fala em dengue, a gente vê que a dengue ela não causa uma mortalidade tão grande como a do Covid. Mas por quê? Porque a gente consegue ter essa medida muito rápida. Hidratação, já pede os exames, vê se esse paciente está evoluindo com a piora. Se ele está evoluindo, ele já interna esse paciente, já faz o que tem que fazer para que ele melhore. Então você consegue dar um tratamento muito rápido. Agora, lógico, vacina, aí tem que pensar aí com o pessoal lá de cima, né? Porque que ainda não fizeram a vacina. Acho que tecnologia para hoje a gente tem. Tanto é que a gente viu num momento aí de pandemia, e olha que a gente está falando de pandemia, não de um caso isolado como é a dengue, que existem focos, né? Eles fizeram realmente muito rápido. Aí é a questão, né, das indústrias, né, saberem o porquê não fazer, talvez financeiramente para eles não compensa. Parece que saiu esses dias uma notícia de que sairia a vacina da dengue, mas eu tomei 3 doses no Paraná há uns
uns 6 anos, 7 anos atrás. Mas foi aquele ano de campanha, não teve mais. É interessante, eu vou até pesquisar por quê. Ouvi falar de farmacêuticos que tinha algo ali que não tinha dado certo, mas existiu, pelo menos no Paraná existiu uma época de vacinação, só que não foi para frente. Deve ter acontecido alguma coisa aí. Vou pesquisar, é interessante falar sobre isso, eu vou trazer aqui. Enquanto as pessoas, se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, vai mandando, que eu vou conversar agora com o doutor sobre a Clínica LV, que vai estar fazendo 1 ano mês que vem, né? Isso. E vamos ter aí eventos, né, doutor? O que teremos aí? E então, dia 3 de junho agora, a gente vai fazer uma ação solidária ali na Penha, no ginásio de esportes. Eu esqueci o nome do ginásio de esportes, mas fica ali atrás da farmácia da Faita, né? E para toda a população de Pissarras, de Penha, principalmente, Barra Velha, Navegantes, quem quiser, a gente vai ter atendimento com os nossos profissionais de forma gratuita. Vamos ter também ali alguns parceiros, vai ter brinquedo para criançada, vai ter doce, vai ter bastante coisa ali. Vai ser uma manhã de diversão e de atendimento para a população. É bom tirar as dúvidas com os doutores também, né? A Viviane falou semana passada pra gente. Aí eu tentando fazer ela falar aqui. Ela já Coloca ela pra falar. Vamos ter então essa conversa, né, Viviane? Que a gente traz aqui os doutores. Às vezes as pessoas acompanham a gente e tem dúvidas. É o dia de tirar as dúvidas aí, né? Isso, é uma oportunidade ali pro pessoal também que quer conhecer algum médico nosso, né? E passar lá, dar uma olhadinha, conversar um pouquinho com ele, sabe, tirar alguma dúvida. Então é uma grande oportunidade, né? A gente vai estar ali com entrega de senha, né? Porque como a gente tem uma equipe limitada ali, né? Então a gente definiu que vai ter senhas, então a gente pede pro pessoal chegue cedo, né? Passe pela triagem, tire a sua senha e aproveita a oportunidade. Dr. Virley, todo mundo tem gente que quer passar com ele, nunca consegue, aproveita, ele vai estar lá também, né? E os nossos especialistas ali também. Eu acho interessante falar da clínica, que cada dia vem um especialista e eu vejo quantas especialidades que pegam, né? Eu nunca cheguei a te perguntar. Você pode me dar ou doutor, falar mais ou menos o que temos hoje na clínica de doutores e especialistas ali para atender? Então, hoje tem um timinho bacana, sabe? Hoje a gente tem cardiologia, tem endocrinologia, tem pediatria, tem neurologia, tem psiquiatria, neuropediatra. Tem uma galera bacana, ortopedia, cirurgia, tem uma galera legal. Só. Tem a parte da psicóloga, nutricionista, né? Exames de imagem. Ou seja, a clínica é bem completa. Você precisando aí, tá precisando às vezes ficou sem ir no médico por muito tempo, aparece aquele monte de doença, né? É hora de resolver, porque daí estão todos os doutores ali e todos se conversam, às vezes, num caso específico, né, doutor? Para descobrir o que é e não fica pingando de clínica em clínica. Tem todos os especialistas ali juntos, né? Por isso que é a clínica da família. A gente tem esse cuidado, né? Um paciente que passou por mim, eu encaminhei para por exemplo, para cardiologista. Então, vou ter esse cuidado de conversar com ela, ou ela vai me dar um feedback sobre aquele paciente. Já aconteceu várias vezes, dermatologia, né? O paciente vai lá e tal comigo, olha, não consegui resolver, passa com a dermatologia, ela resolve, depois ela dá um feedback, não, Virley, era isso, era aquilo. Então isso a gente conversa bastante, é muito bacana. Então a gente deixa o paciente rodar ali dentro mesmo, ou seja, ele vai sair dali com o diagnóstico dele. Mesma coisa com a ortopedia. Não, é só uma bursite? Não, tem mais alguma coisa que possa ser feita? Então, vamos encaminhar para ortopedia. A ortopedia dá o feedback também. Não, é assim, assim e assim que a gente vai fazendo. Bem bacana. Outra coisa que eu acho bem interessante, assim, tem bastante paciente que liga, né, já passando a situação dele, né? E muitas vezes ali a gente já consegue triar, fala assim, não, eu acho que você deveria, por exemplo, ir com o clínico, ele vai investigar melhor, ele vai conseguir te pontuar, pedir os exames certos, e daí, se necessário, ele vai te encaminhar para a especialidade correta. Que a gente observa que tem muita gente que, igual você falou, vai no pinga-pinga. Ah, não, eu acho que minha questão é dermatologia. Aí vai na dermato, não é. Aí vai para outro especialista. E a pessoa vai gastando muito dinheiro nessa corrida que pode ser limitada. Passa com o Dr. Virley, passa ali com o clínico, ele vai fazer toda a investigação, toda a triagem, pedir exames, tal, tratar já também. Aí, se achar necessário, não, isso aqui realmente é tal especialidade, tu tem que ir lá. Então, aí a gente consegue fazer ele na recepção também, é bem legal. E é bacana. Por exemplo, ontem teve um caso muito tem a ver com o que a gente está dizendo. O paciente, passaram meu telefone pro paciente, o paciente mandou uma mensagem, eu tenho um caso assim, 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 assim para resolver. Doutor, resolve? Ou doutor tem tal especialidade? Daí eu olhei e tal, falei assim, olha,
E o que tu quer realmente envolve essa especialidade, mas envolve mais essas duas. Então eu vou te passar o contato, quando eles permitem, do médico, que é o que tem esse olhar amplo para todos esses problemas, e ele vai te dizer se primeiro tu vai ter que passar com ele, com qual desses, ou se somente ele e a equipe dele resolve. Entende? Aí a gente consegue dar esse feedback para o paciente para que ele possa ser acolhido, para que ele possa resolver o problema dele ali. Lógico, a gente vai fazer 1 ano só, a gente tem muito ainda a crescer. Então a gente quer ampliar a nossa equipe, a gente quer ampliar o nosso espaço, mas a gente está indo de formiguinha, a gente quer realmente ter uma equipe muito grande para a gente poder discutir esses casos, como é o caso da neuropediatria. Neuropediatria também. Não gostamos que as mães fiquem com a dúvida se o filho tem ou não um problema. Quantas mães chegam para mim, doutor, eu não sei se tem autismo, se tem dislexia, se tem qualquer... Eu não sei. A médica falou isso, daí eu já fui lá de novo, vai pedir o exame de novo, vai pedir uma nova avaliação e vai fazendo avaliações, entendeu? Então a gente quer alguém que realmente consiga dar o diagnóstico. Isso, a gente fica bem em cima ali, sabe, da nossa equipe, graças a Deus. A gente demorou para conseguir montar essa equipe nossa, porque a gente queria uma equipe no perfil do Dr. Virley, que é bem conhecido, né? E tivemos bastante dificuldade. E a gente fica bem em cima mesmo, porque é ruim a pessoa, porque eu já passei por isso, ele também já passou, de ir no médico, gastar muito, e no final, não sei se é isso, vamos ter que começar tudo de novo, né? Então a gente evita ao máximo ali na clínica isso. É isso aí, então fica a dica, a Clínica da Família, ela fica na Avenida Nereu Ramos, 1689 em Penha, e o número do telefone, se você então não sabe qual especialidade você vai passar para sua doença, ou os sintomas que você tem, então entre em contato com eles, liga no 47 31 70 1171, 47 31 70 1171, só não deixe isso daí passar e ir empurrando aí para debaixo do tapete, porque depois pode ser pior. Queria agradecer então a presença de vocês, me desculpar porque eu falo que é 10 minutos. Estendemos aí uma conversa para mais de 15 minutos. Sim, com certeza, daria para falar de dengue aí um bom tempo. Teremos mais LV Clínica da Família semana que vem. Vamos trazer uma dermato aí também. Eu tenho várias dúvidas, vamos tirar no ar. Então vai acompanhando nossa programação que tem novidades por aí. Agora a gente vai para um rápido intervalo e depois tem muito mais para você aqui no Maré Alta. Não sai daí não.